Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Hoje nós vamos fazer a correção e comentários das questões de matemática da prova realizada dia 28 de maio de 2023, cargo escrevente técnico judiciário para a comarca da capital. A banca organizadora foi a Fundação Getúlio Vargas, informando a todos que as provas para as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos e Itapecerica da Serra estão marcadas para o dia 2 de julho de 2023. Portanto, continuem acessando as videoaulas do canal e assistam esta resolução, porque é muito importante. Nós temos alguns esclarecimentos. Tradicionalmente, a banca Fundação Vunesp não traz questões extensas. Desta vez, as questões de matemática e de raciocínio lógico tiveram um enunciado um pouquinho exagerado. Os cálculos em si não foram tão difíceis. Estava dentro daquilo que está previsto, mas os enunciados realmente extrapolaram um pouquinho. Então vamos para a resolução das questões de matemática. As questões de raciocínio lógico nós colocaremos posteriormente. Então vamos para os comentários. Vejam, a questão 71. A tabela apresentada a seguir, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresenta o peso mensal da variação dos grupos de produtos e serviços de índice geral do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do mês de janeiro de 2023, com exceção do grupo Educação. Sabendo-se que todos os grupos dos produtos e serviços que são considerados para o cálculo da variação do referido índice constam na tabela. Dá para observar que nós temos praticamente todos os grupos: alimentação, habitação, artigos, vestuários, etc. O peso mensal do grupo Educação no IPCA de janeiro foi. Então, observe, nós temos aqui todos os valores em porcentagem. Está faltando aqui educação. Observe que a soma disso aqui tem que dar 100%. Nós vamos chamar o índice educação de X. Essa somatória aqui é exatamente igual a 100. Eu já fiz o cálculo, logicamente separado. Somando os dados explícitos, nós temos exatamente 94,35%. Mais X dá exatamente os 100%. Daqui tiramos que X será 100% menos 94,35%. Efetuando essa subtração, eu encontro exatamente 5,65%, que é exatamente o índice geral em porcentagem do item educação. Alternativa letra D. Observe, uma questão bem simples, mas denunciado um pouquinho amplo. Questão 72. Em reportagem publicada na internet no final de fevereiro de 2023, uma agência de notícias informou que a receita com as vendas de smartphones no varejo mundial em 22 foi de 330 milhões de dólares, cerca de 10% menos quando comparada à receita de 2021. Isso significa que, das alternativas a seguir, aquela que contém o valor que mais se aproxima da receita com a venda de smartphones no varejo mundial em 2021 é. Então veja, nós temos aqui uma informação. 2020, a venda foi de 330 milhões de dólares. Isto aqui foi 10% a menos que 2021. Ele quer saber exatamente o valor dos 100%. Então nós vamos utilizar uma regra de 3 simples, da seguinte forma: 2022
330 milhões, que representa 90%. Então, nós temos a seguinte tabelinha. Vamos fazer o quadrinho aqui. Logicamente, no dia da prova, vocês não teriam necessidade de fazer essa tabelinha. Então, nós temos a receita em bilhões de dólares do ano de 2022, correspondente a 330 milhões, que corresponde 10% a menos de 2021, portanto 90%. Ele quer saber exatamente o 100% de 2021, que nós vamos chamar de X. Essas duas grandezas, receita em bilhões de dólares e porcentagem, são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, seta para baixo, seta para baixo. Podemos escrever diretamente as duas razões. Ou seja, 330 está para X, assim como 80 está para 90. Vamos simplificar. Corta, corta, zero. Então, nós temos aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar exatamente 9x igual a 3.300. Logo, x, que é a quantidade em bilhões da receita de 2021, será 3.300 dividido por 9 bilhões de dólares, que dá exatamente, aproximadamente, 366 e uma dízima periódica. Isso aqui representa aproximadamente 360 bilhões, que é exatamente a alternativa letra D. Questão 73. Observe que os enunciados são um pouquinho longos. O cálculo, bem simples. Em uma pesquisa realizada em 2019 com 200 pessoas, verificou-se que a razão entre o número de pessoas que não tinham filho ou filha e o número de pessoas que tinham filhos ou filha era de 6 para 19. No ano passado, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa, ocasião em que foi identificado que o número de pessoas que não tinham filho ou filha havia diminuído em 12 unidades. Na pesquisa realizada no passado, a razão entre o número das pessoas que não tinham filhos ou filha e das pessoas que tinham filho ou filha foi. Então, observe. Vamos, primeiramente, achar os valores de pessoas que tinham filho ou não filho, utilizando a razão 6/19. Então, nós temos o seguinte. Vamos chamar de X as pessoas sem filhos, Y as pessoas com filhos. Portanto, uma primeira informação. A soma dá 200. X, pessoas sem filho, pessoas com filho, Y, somando dá 200. A razão de pessoas sem filho, pessoas com filho, é de 6 para 19. Aqui nós vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções. Somar o antecedente e o consequente sobre x ou y, colocar sobre x. Então, temos o seguinte, x mais y está para x, assim como 6 mais 19, desculpa pessoal, aqui é 19, está para 6. 6 mais 19 que vai dar 25. Então, deixa dessa forma. Melhorando aqui, eu tenho x mais y é 200. Então, nós podemos melhorar escrevendo 200 está para x, assim como 25 está para x, onde x representam as pessoas sem filhos. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 25x é igual a 1.200. Daqui tiramos que x é 1.200 dividido por 25. Então, nós encontramos que
as pessoas sem filhos representam 48. Logo, as pessoas com filhos, que nós chamamos de Y, vai ser 200 menos 48. Isso aqui vai dar 152 pessoas com filhos. O enunciado diz que diminuíram em 12 pessoas desse total de 48. Então, nós temos aqui o seguinte: 48 menos 12 passa para 36. E, logicamente, a pessoas com filho vai aumentar. Vai ficar, então, exatamente 152 mais 12, que dá 164. Portanto, a razão das pessoas sem filho, pessoas com filho, será exatamente 36, 164 avos. Simplificando por 9, dividindo por 4, eu tenho 9 no numerador e 41 no denominador. Ou seja, a razão equivalente vai ser exatamente 9/14, que é exatamente a alternativa 9/41. Alternativa letra C. Então lá, continuando aí. Questão número 74. Para a realização de um serviço foram feitos 3 orçamentos. O que se sabe sobre esses orçamentos é que a média aritmética simples dos seus valores é igual a R$ 29.500. O maior deles ficou R$ 1.200, mais alto que o valor do orçamento não menor. E o menor deles ficou R$ 2.250, mais baixo que o valor do maior orçamento. A pergunta é: qual o valor do menor orçamento? Vejam, questão bem simples também. Então, nós temos orçamento A é o menor, B é o do meio e C é o maior. Temos aqui, então, a média aritmética simples significa que a soma do A mais B mais C dividido por 3 é 29.500. Passando 3 multiplicando aqui, eu tenho que a soma dos 3 orçamentos dá exatamente R$ 88.500. Agora vamos verificar. O maior deles ficou R$ 1.200, mais alto que o orçamento não menor, ou seja, do meio. Então, nós podemos escrever o seguinte: o valor do C, que é o mais alto, é o B mais R$ 1.200, que é o do meio. E também o menor deles ficou R$ 2.250, mais baixo que o valor do maior orçamento. Então, nós podemos escrever aqui: o menor é igual ao maior menos 2.250. Então, tenho essas 3 equações para tirar o valor do menor, que é exatamente o item orçamento A. Veja, dessa aqui do meio aqui, eu posso escrever que o orçamento B é o orçamento de C, mais alto, menos 1.200. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses orçamentos A e B, substituir na primeira, para ficar somente com a variável C. Então, nós temos A é C menos 2.250, mais B, que é C menos 1.200, mais C, que dá 88.500. C mais C mais C dá 3C. Menos 2.250 com menos 1.200 dá menos 3.450. Então, nós temos a seguinte equação em função de C. 3C menos R$ 3.450
igual a 88.500. Passando esse valor para o segundo membro, eu tenho que 3C é 88.500 mais 3.450. Daqui nós tiramos que 3C vai ser igual a 91.950. Portanto, o orçamento C custa 91.950 dividido por 3, que dá exatamente R$ 30.650. Como ele quer saber o valor do menor orçamento, que é o A, eu vou substituir aqui. Então, o que vai ser o menor orçamento? É o 30.650 menos 2.250. Efetuando essa subtração, nós encontramos exatamente 28.400, que é exatamente a alternativa letra A. Questão também resolvendo um sistema de 3 equações com 3 variáveis. Questão 75. Em uma casa de venda no varejo e no atacado, se um cliente comprar uma quantidade entre 80 e 150, incluindo 150, excluindo 80, entre 80 e 150, de cada produto A ou B, ele tem R$10 de desconto se comprar A, R$15 se comprar o produto B, dentro desses valores. Se o cliente comprar quantidade maior que 150 de cada produto, ele tem um desconto diferenciado. R$15 no produto A e R$20 no produto B. Agora veja a informação. Sabendo que fulano comprou 100 unidades de A e 50 de B, pagou o total de 34 mil, ou melhor, desculpa aqui, pagou um total de R$11.500 e que Beltrano comprou 200 unidades de A e 300 de B, pagando R$34 mil. Quem comprar uma unidade de A de cada produto, uma de B, quanto vai gastar? Então vejam, os valores aqui de desconto variam de acordo com a quantidade comprada. Fulano comprou, Beltrano. Então vamos separar. O fulano comprou 100 unidades e 50 unidades, está dentro desse intervalo. 100 unidades dá um desconto de R$15. 50 unidades não tem desconto. Então nós temos aqui a seguinte equação, de acordo com o que está escrito aqui em cima. Nós temos 100 unidades, tem um desconto de 10. Vamos colocar aqui o preço de A, seja A, e B, B. Então, 100 unidades vezes A menos 10, desconto, mais 50B é igual a 11.500. Vamos dividir essa equação toda por 50. Já simplifica um pouquinho. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai ficar 230. Então, tenho 2 vezes A menos B, A menos 10, mais B igual a 230. Distribuindo aqui, eu tenho 2A menos 20. Juntando esses termos semelhantes aqui, eu tenho aqui 2A mais B é 230 mais 20, que dá 250. Então, esta é a primeira equação em função do preço de A e o preço de B, que é a compra do fulano. Por sua vez, Beltrano comprou 200 unidades de A e 300 de B. Vejam, quando ele compra uma quantidade superior a 150, ele tem desconto. A, ele tem um desconto de 15 e B, 20.
Então, da mesma forma, eu tenho a seguinte equação. 200 unidades vezes o preço A menos R$15. 300 unidades de B menos 20, que é o desconto, dá R$34 mil. Agora vou fazer o seguinte, vou dividir essa equação toda por 100. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Então vai ficar assim, 2 que multiplica A menos 15, mais 3 que multiplica B menos 20, igual a 340. Distribuindo o 2 e o 3, eu tenho a seguinte equação. 2A menos 30, mais 3B menos 60, igual a 340. Logo, 2A mais B é igual a 340 mais 30 mais 60. Daqui tiramos que 2A mais 3B é igual a 430. Vou pegar essas duas equações aqui restantes aqui, ó, e colocar juntas aqui, ó. Então ficou assim. Olha que interessante. Propositalmente, logicamente, o exercício foi configurado para que o candidato prestasse atenção. Ele quer saber o preço de A mais B. Se eu pegar essas duas equações e somar, quanto que dá? 4A, 4B, desculpa, pessoal, aqui é 4B. Mais um errinho. Tudo bem, tá? 4A mais 4B igual a 680. Eu vou dividir essa equação por 4. Então fica A, aqui é 4 dividido por 4 dá 1, B, e 680 dividido por 4 dá 170. Então, o preço do produto A, uma unidade de A, mais uma unidade de B, é igual a R$170. Alternativa letra E. Então, pessoal, aqui é 4, correto? Foi um erro aqui de digitação, para não refazer, vou deixar assim mesmo. B mais 3B dá 4B, dividido por 4 dá B. Portanto, A mais B igual a R$170. Questão 76. A única questão de geometria. Eu acreditava que deveria cair mais questões de geometria plana, mas caiu uma questão de área. Nós cantamos que poderia cair questões referentes à área. Caiu a área de um triângulo. O logotipo de uma repartição pública tem o formato de um triângulo retângulo. E para efeito de ampliação ou redução, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17/8 da medida do menor lado. Em uma propaganda, esse logotipo foi impresso com o menor lado medindo 4 centímetros e, portanto, a área ocupada somente com a impressão desse logotipo em centímetros quadrados foi de. Então, vejam, questão também de geometria plana envolvendo triângulo retângulo. Nós temos que saber que o lado maior é sempre a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo onde o lado maior é 17/8 do lado menor. Então, nós temos o seguinte, o lado menor é uma das hipotenusas, é esse que mede 4. Esse lado maior é 17/8 do lado menor. Então, e aqui vou chamar de x. Então, este lado aqui é 17/8 de 4. Já fiz o cálculo aqui, simplificando aqui. Isso aqui vai dar exatamente 17/2. Simplifica por 4 dá 17/2. Então, esta hipotenusa, este é o cateto, este é o cateto. Vou achar o x. Por quê? A área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto. Aplicamos o teorema de Pitágoras. Quadrado de x mais o quadrado de 4 é igual a 17/2 elevado ao quadrado. Hipotenusa elevado ao quadrado. Daqui tiramos que x²
mais 16 é igual a 289 quartos. Este 4 aqui já vou passar multiplicando aqui. É como se fôssemos tirar o mínimo, tá? Mas eu vou fazer direto. Então, vai ficar 4x², 4 vezes 16 dá 64, igual a 289. Então, 4x² mais 64 igual a 289. Daqui tiramos que 4x² é igual a 289 menos 64. 289 menos 64 dá 225. 4x² igual a 225. Passando esse 4 dividindo, eu tenho que x² é 225 dividido por 4. Portanto, x é a raiz quadrada positiva desse valor. Raiz quadrada de 225 quartos. Raiz de 225 é 15. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, x, que é exatamente esse outro cateto, mede 15 meios. Logo, a área desse triângulo vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Daqui tiramos que esta fração multiplicado pelo inverso. Esta fração multiplicado pelo inverso de 2, que é 1 meio. Então, fica 4 dividido por 2 vezes 15 vezes 1 meio. 2 vezes 2 dá 4. Simplifica com esse 4. A área desse triângulo retângulo, que é exatamente o formato do logotipo, será 15 centímetros quadrados. Alternativa letra B. Estas foram as 6 questões de matemática do concurso realizado pela Fundação VUNESP para o concurso de escrevente técnico judiciário deste último final de semana, dia 28 de maio. Questões realmente um pouquinho longas, tá? Mas dentro do previsto, dentro daquilo que nós tínhamos comentado nas videoaulas. As questões de raciocínio lógico nós colocaremos proximamente. Gostaram? Vocês que irão prestar o concurso das comarcas da Grande São Paulo e do ABC, dá uma olhadinha nessas 6 questões de matemática. É muito importante. Gostaram? Façam sua inscrição, ativem o sininho, assim continuarão recebendo as videoaulas para os próximos concursos da Fundação VUNESP. E se gostaram, dá aquele famoso like e aquele último lembretinho. Cliquem na playlist e continuem assistindo às videoaulas do canal. O link está na descrição da videoaula. Até as próximas.